Salve, salve galera do YouTube, Pablo Emanuel na área. Quero agradecer mais uma vez todos os seguidores do canal, todo mundo aí que tem dedicado um pouquinho do seu tempo para curtir esse conteúdo aqui que eu tenho feito especialmente para vocês. E hoje, pessoal, eu quero estar dando continuidade àquele vídeo que eu fiz sobre motivação e orientação, que foi uma das bases que me fez aprender a tocar violão e ser um músico aqui hoje na minha região e ser o músico que eu sou, que vocês vão estar conhecendo aí e tudo. Eu fiz um salto quântico lá e quero estar falando um pouco melhor sobre a história, né, da minha vida, na minha carreira musical. E também, galera, quero estar no final do vídeo dando uma dica aí bem filezinha, bem prática para você, bem simples, sobre a escala pentatônica, beleza? Então quero dar continuidade aqui. Então, pessoal, você também que não viu ainda o primeiro vídeo, motivação e orientação, volta lá no canal. Eu vou deixar no card também desse vídeo para você poder estar conferindo lá. Então, continuando a história, eu contei lá que eu aprendi a tocar violão através de um músico que tinha na igreja, né, o Júnior. E aprendi os primeiros acordes e tal. Eu lembro até que foi um sol maior. A música que eu aprendi foi uma música relativamente simples, mas que já tinha ali uns 4 acordes dentro dela. Foi a música Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Essa foi a primeira música que eu aprendi. Então, beleza. Eu tinha a motivação, né? Igual eu falei no outro vídeo, eu tinha ido em um evento, né, da igreja e vi uma banda tocando lá e aquilo lá me motivou a querer aprender. E aí eu fui atrás da orientação desse músico que eu conhecia, que estava ali na igreja. Ele me passou esses 4 acordes. O que eu fiz? Peguei essa orientação que ele me deu e fui para minha casa e fiquei o dia inteiro olhando assim, sabe? Tocando e tentando fazer a mudança de acordes até que se passou uma semana. Aí deu o dia do culto no domingo, eu já estava tocando a música. Aí esse amigo meu me chamou e eu fui pro culto sentadinho ali na cadeira e tal, olhando assim bem pra mão, mas consegui tocar. Tipo assim, uma semana depois, eu não sabia tocar nada. E na outra semana eu já estava tocando uma música na igreja. Então isso aí foi extraordinário, pessoal. E isso não se deve a eu, tipo assim, me achar melhor do que todo mundo. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou o bonzão. Isso está longe de mim, sabe? Isso se deve à motivação e orientação que eu tive. E o foco. Porque eu dediquei, fiquei lá sentado. Meu pai até lembra, minha mãe também. Tipo assim, que eu fiquei dedicado ali, focado naqueles acordes. Sabe? Nesses acordes que eu tinha que aprender a tocar para tocar no culto. Então, graças a isso, eu consegui tocar a minha primeira música em uma semana. E isso aí, tipo, mexeu muito com a igreja, as pessoas ficaram emocionadas e tudo. E aquilo lá, através daquilo, a gente conseguiu formar uma banda. Porque uma vez que eu tinha aprendido, os meus amigos também queriam aprender. Que aí já veio um outro músico que virou batera da igreja, veio meu primo que virou contrabaixista da igreja. E através daquilo, formou-se um grupo ali. E um dos meus professores também, que faz parte da minha história, foi o pastor Exupério, que ele era o pastor da igreja e ele já tocava uns acordes. Eu me lembro que era um outro mundo. Tipo assim, que eu tava no sol maior, no campo harmônico de sol maior, tocando lá as musiquinhas lá, né? Sol, mi menor, dó e ré. Aí o pastor Exupério já era fã do Amado Batista. Aí ele já veio com um acorde de mi maior. E isso aí já abriu um leque de outras músicas pra mim, porque ele falou assim, ó, se você tocar essas três acordes, ó, mi maior, lá maior e si maior. Tipo assim, eu nem fazia com pestana, fazia só assim, ó. Que só com essas notinhas, a orientação do pastor Exupério, ele falou que só com essas eu poderia tocar um monte de música. E aí a gente foi, né, ali ralando, no começo ainda bem autodidata, sabe, bem assim, pegando dicas com amigos, igual tinha um músico
lá em Matrona chamado Edivan Pereira. É um cara extraordinário, ele ganhou um festival em Salinas na época dele, sabe? Infelizmente acabou falecendo, acabou nos deixando. Mas ele também foi uma grande influência, porque ele era mais do estilo Renato Russo. Ele gostava muito do Renato Russo, né? E tipo assim, eu queria aprender aquelas coisas que ele fazia, aquele tipo de tocar diferente e tal, igual ele ficava lá no... Como é que é? Então isso aqui já me... Tipo assim, eu queria aprender aquele solinho. Aí fui lá no Edivan, o Edivan falou, ó, é aqui parte da pentatônica de sol maior. E você vai fazer esse shape aqui, ó. Aí ele falava certinho pra mim como é que tinha que contar as paletadas. E aí eu já comecei a me interessar mais pelos solos, né? Beleza. Aí depois a gente chegou a fazer uma paródia também na igreja, né? A bandinha que a gente formou ali, que era meu primo, um amigo nosso e tal. E a gente nem tinha bateria na época, era um tecladão daqueles antigos. E o cara começou a tocar no teclado, tocando a bateria no teclado. E também tinha uma bateria, né? Uma bateria na igreja, até que eu toquei uma vez no culto com o Júnior lá. Só que era uma bateria que já tava muito surrada, sabe, e tal. E a gente fazia aquele meio que um improviso ali. Mas não tinha bateria. Aí a gente começou a querer fazer nossas próprias... Então, depois que o pastor viu que a gente já tava tocando alguma coisa, ele mandou a gente para Salinas para ter aula com um cara extraordinário. Ele se chama Welton May, ele era produtor já de música, sabe? Há uns 15 anos atrás o cara já tava gravando, já tava fazendo um monte de coisa. E ali começou a nossa profissionalização dentro da música, sabe? Onde, tipo assim, na hora que eu cheguei na escola dele, na aula dele, ele já tava tocando lá o G3, Live Budokan. Então aquilo ali, dentro do meu ouvido, cara, foi... Eu não tenho como te explicar como que foi pra mim ouvir aquele som diferente que ele tava mostrando pra gente. E tipo assim, conhecer um músico, por exemplo, como Stevie Ray Vaughan, né, que foi através dele que ele mostrou pra nós, que isso aí mexeu demais com a gente. Steve Moss, Steve Vai, Juninho Afran, né, Kiko Loureiro. Então aquilo ali que fez da gente os músicos que a gente é hoje. Não só eu, mas como todo mundo que passou por aquele processo com a gente. E depois a gente também se destacou dentro das aulas dele lá. E tinha uma coisa que hoje em dia os jovens não vão ter. Na minha época tinha internet, mas não era uma internet tão rápida como tem hoje. Então o conhecimento da guitarra era isso aqui, ó. Então toda vez que eu vinha, né, para ter aula aqui, que dava um mês lá que vinha a Guitar Play, eu já guardava o dinheirinho, já ia na banca de jornal e comprava. Porque isso aqui era equivalente a um mês de aula, né, velho? E tinha muita coisa sobre equipamento, sobre, né, partitura, sobre o mundo da música, da guitarra. Então, por que, galera? O conhecimento, ele existe. Mas o difícil é você garimpar esse conhecimento. E isso aqui já vinha praticamente tudo garimpado, porque os editores dessa revista aqui, eles pegavam era o que existia de melhor no mundo da música na época, que era os professores formados na Berklee, formados lá no IMA, lá na Califórnia, entendeu? Todos eram editores dessa revista. E tanto que depois, por exemplo, esse cara aqui, ó, Juninho Afran, foi um cara extraordinário que me influencia até hoje. O cara em 2013 ganhou o Grammy, né, de música cristã e tal, e tá aí em turnê até hoje, um dos maiores guitarristas do mundo. E tipo assim, depois disso aqui o cara virou um dos maiores do mundo. O Kiko Loureiro tocou nas maiores bandas, entendeu? Eles apareciam nessas revistas aqui, né, que a gente comprava para estudar, para aprender. E graças a Deus tudo deu certo. E depois, galera, disso a gente, através daquela motivação que a gente tinha, né, que eu creio que você não precisa ser igual eu, que eu era muito nerd, eu queria aprender sobre tudo, saber de tudo, sabe? Eu queria pegar o negócio como ciência mesmo e tal, e não precisa você ser assim para aprender a tocar. Só precisa você ter a motivação
a orientação certa, sabe? Para você chegar no lugar que você quer. Porque de repente você não quer ser um músico para ficar tocando na noite igual eu toco, ou dando aula de música. De repente você quer só tocar uma música ali no churrasco, né? Quer só tocar lá um página de amigos no churrasco, né? Quer 3 acordes, galera. Então, através é possível. Talvez você não quer, o sonho seu é tocar uma música e você tá aí parando porque você acha que é muito difícil, mas não é. A minha história tá aí para provar isso. Então, se você talvez quer só aprender a tocar um violão no churrasco e tal, isso aí é possível. É totalmente possível você aprender isso aí tendo a motivação e a orientação certa, né? Igual eu falei, uma musiquinha, em uma semana eu tirei ela e estava tocando no culto, né? Por que você não pode tocar?